Olá pessoal, tudo bem? Continuando com a nossa série Relações Humanas no Ambiente de Trabalho, o assunto deste 7º vídeo é falar sobre as micro-organizações. Eu falei um pouquinho sobre elas no vídeo anterior, no vídeo número 6. E as micro-organizações elas têm um papel importantíssimo dentro das relações humanas no ambiente de trabalho. O termo micro-organizações foi forjado por mim. Eu escrevi um artigo que foi aceito num congresso internacional lá na França esse ano, no mês de agosto desse ano, e para defender a minha tese perante ao artigo que eu escrevi, eu criei micro-organizações como uma ideia, um conceito de grupos de pessoas que informalmente se reúnem atrás de um interesse comum. Não importa qual seja, contanto que ele seja comum. E dentro das empresas, dentro das relações humanas nas empresas, as micro-organizações elas aparecem o tempo todo. E é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Como que as micro-organizações determinam as decisões que são tomadas nas empresas e por que as relações humanas dentro delas podem ser destrutivas. Você já ouviu falar das tais panelinhas, não ouviu? Pois é. As micro-organizações elas também têm esse caráter de ser, em alguns casos, as conhecidas panelinhas. Para que nós entendamos aqui a questão das micro-organizações e como é que ela interfere em tudo isso, eu vou relembrar as características de um líder. O líder ele propõe ações, ele pede apoio, pede ajuda, ele pede dedicação da sua equipe. O líder também ele usa da persuasão para conquistar o apoio necessário para alcançar os seus objetivos. Então o líder é essa figura mais light do processo de relação humana dentro do ambiente de trabalho. A figura do chefe, que nós falamos também no vídeo anterior, tem algumas características. Entre elas, o chefe, por exemplo, ele manda. Mas não manda pelo prazer de mandar. Ele manda pelo exercício do poder de mando. Porque quando o chefe determina que algo seja feito, em outras palavras, o chefe está mandando fazer. Porque ele sabe que aquilo é exigido, que aquilo é necessário. E ao saber disso, o chefe então manda os chefiados executarem tarefas. O chefe também, pela sua perspectiva, ele obriga que coisas sejam feitas. Mas o obriga aqui pela exigência do cumprimento das responsabilidades de cada chefiado. Sim, porque dentro de uma equipe, cada pessoa assume um papel e atrelado a este papel existe uma lista de responsabilidades. Então o chefe está ali para que estas responsabilidades sejam acompanhadas, sejam cobradas mesmo. Sim, porque se você tem uma responsabilidade para cumprir, para atender lá o seu papel, e você não executa aquela responsabilidade, o chefe está ali para lembrar você disso. Então essa lembrança que o chefe faz, ela é encarada aqui pelo termo obrigação. Então o chefe obriga, ele lembra a obrigação que o chefiado tem de resolver, de executar, de cumprir com as suas responsabilidades. Outro viés do papel do chefe é a questão da ameaça. Sim, o chefe ele pode, em alguns momentos, ameaçar, mas não ameaçar do tipo coagir. Não é essa a ameaça que tem aqui no papel do chefe. É a ameaça que acontece porque no exercício da chefia há uma relação de confiança que se estabelece entre o chefe e o chefiado. E a ameaça que o chefe utiliza, ela vem como último recurso. Por exemplo, se o chefiado não cumpre com o seu objetivo ou ele executa alguma ação que é proibida, que não é desejada na responsabilidade que aquele chefiado resolve fazer, então o chefe tem um instrumento, um dispositivo para punir aquela pessoa. Então ela pode emitir uma advertência, ele pode fazer uma advertência verbal, uma advertência escrita. Então é papel do chefe repreender. Então a ameaça ela vai nesse sentido, de repreender as pessoas que não estão fazendo o que se espera que elas façam. Lembrar dos papéis de chefe e papel de líder, as micro-organizações elas surgem. E elas surgem não porque planejou-se que elas surgissem. Elas surgem naturalmente. Por quê? Porque as pessoas que compartilham valores humanos, compartilham arquétipos, que são formas de pensar, ou seja, pessoas que pensam
mais ou menos do mesmo jeito. E também pessoas que têm determinada característica de comunicação, ou seja, elas se comunicam utilizando o mesmo jeitão de se comunicar, às vezes mais despojado, às vezes mais exigente, mais usando palavreado técnico, por exemplo. Então essa característica da comunicação já aproxima essas pessoas. O linguajar de atuação, conhecido também como jargão, jargão é um termo em português que identifica o conjunto de palavras utilizadas por uma determinada profissão ou profissionais. Então, o linguajar de atuação, o jargão, também é um catalisador para o surgimento das micro-organizações. E as micro-organizações, uma vez que elas surgem, elas geram uma coisa chamada de vozes. O que são as vozes das micro-organizações? São os ideais, ou seja, o que aquelas pessoas que participam daquela micro-organização pensam em comum. E quando isso acontece, elas comunicam para fora da micro-organização o que elas pensam, gerando então a influência. Nesse sentido, nesse viés, o grande desafio aqui do chefe, do líder, das pessoas que estão em posição de mando, é identificar esses arranjos informais, que são as micro-organizações, que surgem como forças que são contrárias ao trabalho. E aí é papel do chefe, do líder, buscar dissuadi-las através da persuasão, ou, que é o melhor caminho, pela adequação do seu ideal. Ou seja, demonstrar e mostrar para as pessoas que participam daquela micro-organização, entre aspas, panelinha, que se elas adequarem o seu ideal, a sua forma de agir, de comunicar e de se relacionar com aquilo que a organização busca, elas terão sucesso com o que elas estão defendendo, buscando, querendo fazer, e também conseguirão atingir o seu ideal, a sua ideia, o seu objetivo. Para isso, se utiliza o quê? O foco na visão, na missão e nos valores da empresa. Porque toda empresa precisa ter muito bem definido visão, missão e valores. A grande motivadora para que as micro-organizações sejam dissuadidas está justamente na visão, missão e valores da empresa. Porque quando micro-organizações surgem e elas são contrárias ao que esses três elementos da empresa dizem, então alguma coisa está errada. E é papel, então, do líder, do chefe, fazer com que isso venha para o que se busca, por aquilo que se interessa, que é respeito à visão, respeito à missão e respeito aos valores da empresa. Ok, gente? Ficamos por aqui nesse vídeo. Como sempre, eu peço a ajuda de vocês, hein? Tá gostando da série? Tá legal? Falar de relações humanas no ambiente de trabalho é um desafio bem interessante. E eu compartilho isso com muito gosto com todos vocês. E se você está gostando, compartilhe na sua network. Avisa o pessoal que tem essa série, coloca aí nas redes sociais para que todos venham aprender aqui comigo um pouquinho sobre relações humanas no ambiente de trabalho. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.